Será que a gente consegue viver o que o céu nos deu? Será que a gente consegue se permitir viver com o que o céu nos deu? A gente precisa se fazer essas perguntas, porque elas são muito importantes no nosso crescimento, no nosso adiantamento. O... Quantos medos e quantas angústias que acabam sobrepondo nossas ações, nossas vontades. Eu tenho me perguntado muito, né, sobre estes pontos a serem avaliados por nós, assim, e as pessoas que convivem comigo sabem, assim, o quanto a gente vai vendo. Ontem nós tivemos também uma leitura que eu acredito que complementa muito e nos faz refletir muito sobre o hoje também, a mesma leitura de hoje, que é ajuda-te e o céu te ajudará. Né? O... E tudo bem, a gente até entende como se ajudar, mas a gente fica confuso em como que o céu nos ajuda. Né? A gente fica um pouco perdido nisso, porque nem sempre aquilo que o céu nos manda é, é o que nós queríamos. E aí, quando não é o que nós queríamos, a gente se frustra, a gente fica frustrado. E ao ficar frustrado, a gente vai entrando no movimento exatamente contrário, que é se isolar cada vez mais, se guardar cada vez mais, duvidar cada vez mais. Né? A gente vai se colocando na condição contrária de ajuda-te que o céu te ajudará. Nós somos imediatistas, não há a menor sombra de dúvidas o quanto todos nós, em maior ou menor grau, somos imediatistas. Então, diante do imediatismo, o, o que me faria bem? O que não me faria bem? Por exemplo, adorei muito um comentário que tu... Perdão, eu estou confundindo. Ontem é quinta-feira. Ah, é que ontem eu gravei um evangelho com o Robson. Meu Deus do céu. Para Não, tá mim hoje tudo era certinho. Foi quarta-feira. isso mesmo. A leitura foi essa. A Busca, leitura foi essa, mas eu busca e achava que foi na acharei. terça-feira ao vivo. Não, não, não. Foi ontem eu gravei com o Robson um evangelho extra e nós estávamos falando sobre isso. E ele levantou agora, eu dei spoiler total. Agora vamos, já que eu deslizei, bora lá na chuva com gelo. E, e aí o Robson usou um termo que eu achei muito interessante, né? Quando a gente faz um pedido a Deus, Senhor, Jesus, meu Criador, Orixá, meu Santo, Pai, eu quero um emprego, eu quero ser auditor da Receita Federal. Né? Eu quero. E, e aí você vai lá na lista de concursos da Receita Federal e tem, assim como uma vaga para medicina, tem 600, 700 pessoas por vaga, se não mais, 1.000 e pouco. E aí a gente pensa que se Deus não nos deu, né? Tu até deu um exemplo do Gibelli, né? Do Eduardo Gibelli, e que ele usou esse exemplo de uma forma muito bonita, e aí a gente pensa, pô, se Deus me deu, então Deus me ama, me adora. Só que para te dar aquela vaga, ele teve que derrubar 1.000 e poucos outros candidatos. Então quer dizer que ele não ama os 1.000 e pouco porque ele só te ama? Então a nossa visão em relação a pedidos é muito delicado. Então, o quanto nós temos deixado o céu agir sobre nós? O quanto a gente permite que o céu haja junto a nós. Então, acho de uma forma muito bonita a leitura do texto de Emmanuel, né? E em relação à sincronicidade com a nossa conversa de ontem. Né? Vou deixar tu falar um pouco, Robson, que daí já vou me conectando no mentor aqui também. Sobre isso, né? Sobre Deus ama uns e não ama outros. Eu vi um exemplo do Rossandro Klinger, né? Que é um psicólogo da Paraíba, que é espírita, e ele tem um canal de psicologia e ele tem o trabalho espírita. E isso que ele falou foi numa entrevista espírita, né?
que uma das coisas que ele achava assim, uma estupidez era sempre que tem um acidente de avião, que é uma coisa rara, então acaba aparecendo, né, na televisão, tinha algum repórter, que aí ele usou a palavra idiota, porque ele estava um pouco indignado assim. Tem um repórter idiota que encontra alguém que o pneu furou, ou que a pessoa teve uma diarreia, ou que a pessoa recebeu uma premonição da mãe, né? E falou assim: não entra no avião. E que aí essa pessoa escapa, né? E se a gente pensar que num avião cabe 240, 300 pessoas, uma pessoa que perdeu o avião é comum, né? Alguém vai perder esse avião. E aí, só que quando tem um acidente, todo mundo morre, e aí essa uma pessoa é encontrada, ela aparece na televisão, e aí quase sempre o Rossandro contando, né, que faz aquele drama. Ai, graças a Deus, Deus deve me amar muito, porque eu escapei do acidente de avião, né? E aí ele falou assim, que ele fica imaginando a mãe, o pai, a filha das outras 200, 300 pessoas que estavam dentro do avião, que é do tipo assim, poxa, meu pai podia ter tido diarreia, meu pai podia ter furado o pneu, né, e ter perdido o avião. Quer dizer, então, que Deus não ama as 300 pessoas que estão lá dentro do avião, que é isso que você está dizendo, né? E aí é uma perda trágica, e é uma perda que dá essa comoção toda, e começa a ter muito esse questionamento mesmo, né? Assim, por que, que Deus deixou o avião cair? Deus não é todo poderoso? Por que, que ele não avisou que ia ter uma fatalidade? Ou por que, que ele não evitou, né, que o avião tivesse esse acidente? E aí esse tipo de questionamento, né, eu estou exagerando para ficar bem claro, né, mas é o mesmo questionamento que Jordelei falou, quando eu perco o meu emprego, né, quando acontece uma coisa na minha vida que eu vejo como uma tragédia e que às vezes eu pedi para Deus, né, pedi para Deus, protege meu casamento, protege meu emprego, né, protege o meu parente doente que está no hospital. Eu entro no avião e faço uma prece, né? Claro que a prece é para que o avião chegue seguro, né? E aí isso tudo que acontece faz a gente fazer esse questionamento sobre a providência divina, né? O que a gente esquece é que a providência divina ela tem uma visão completa da coisa. A gente está vendo um pedaço da coisa, né? Então, às vezes, a gente pega uma peça do quebra-cabeça e quer falar sobre o que é a paisagem inteira. E enquanto a gente não se coloca nessa posição de humildade, fica mesmo muito difícil aceitar as coisas que Deus traz para a nossa vida, porque, como Emmanuel disse no texto, as crises são inevitáveis. Nenhum de nós vai escapar de perda, né? Nenhum de nós vai escapar de ter o dia que vai ter que testemunhar o que aprendeu, né? Então, às vezes a gente fica com essa infantilidade, né, de que comigo não vai acontecer, com as pessoas que eu gosto não vai acontecer, sendo que nós todos vamos ser chamados a aprender e mostrar que aprendeu, né? Então, eu acho que essa que é a lógica da coisa. Agora, a lógica da coisa não quer dizer que não vai doer e às vezes a gente não vai suportar a dor. E aí o próprio Emmanuel diz: busca ajudar os outros para que no dia que você precisa de ajuda, em volta de você estejam várias pessoas que se importam e queiram te ajudar, né? Porque esse aqui é o segredo, né? A gente ter essa rede de vínculos que faz com que a gente consiga suportar as provas e consiga testemunhar as provas, porque nós todos vamos passar por elas, né? Às vezes vocês veem a gente aqui, né, eu e Jordelei, isso é uma coisa que a gente fala sempre, né? Parece que a nossa vida é ótima, né? Vocês estão aí sorridentes falando que Deus protege todo mundo, e às vezes dá essa impressão de que a nossa vida é perfeita, e não é. Nós todos temos os nossos espinhos, né? As nossas dores escondidas, e cada um de nós trabalha com ela da maneira que sabe que consegue, né? E nós todos estamos em busca de melhor, de ser uma pessoa melhor, mas também isso, né, em busca dessas respostas junto com vocês. Então, saibam que uma parte da resposta é como manter o equilíbrio diante dos desafios da vida.
Às vezes a pessoa pergunta assim, como eu faço para ter uma vida sem desafios? Né? E a pergunta certa não é essa, é como eu mantenho o equilíbrio diante dos desafios. E fechando aqui uma poesia, né, do Júlio de Melo Souza, que é mais conhecido como Malba Tahan, né, que escreveu O Homem que Calculava. Ele tinha uma quadrinha que falava assim: aquele que viveu em brancas nuvens, que passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem. Passou pela vida e não viveu. Perfeito e lindo.